Neste ano, o governo deve furar em 288 bilhões de reais o limite estabelecido pela regra de ouro das contas públicas. É isso que estima a Instituição Fiscal Independente, órgão ligado ao Senado. Ou seja, esse montante das despesas da União em 2026 vai depender de operações de crédito que ultrapassam o limite estabelecido. A repórter Elis Barreto detalha isso para a gente. A regra de ouro é um mecanismo constitucional previsto na Constituição que fala que o governo não pode se endividar para pagar despesas correntes da União, como custeio da máquina pública ou salários de servidores. Ou seja, os empréstimos adquiridos pela União só podem ser utilizados para investimentos ou amortização da dívida pública. O cumprimento ou não desse mecanismo constitucional é feito no fim de cada exercício fiscal, assim como a meta de resultado primário definida pelo governo. Desse montante de 288 bilhões de reais que já furam a regra de ouro nesse ano de 2026, 185,5 bilhões são referentes a um pedido de crédito suplementar feito pelo governo ao Congresso Nacional. Esse pedido de crédito foi feito para bancar despesas previdenciárias, como o BPC, o benefício de prestação continuada, e gastos com benefícios sociais, como o Bolsa Família. Os outros 102,5 bilhões de reais já foram autorizados pela Secretaria do Orçamento Federal com base na LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, também para viabilizar despesas que excedem o limite previsto na regra de ouro. Mas existe uma forma do governo conseguir exceder esse limite sem necessariamente cometer algum tipo de irregularidade ou crime de responsabilidade. Segundo o diretor da IFE, Alexandre Andrade, esse mecanismo constitucional prevê que o excesso pode ser autorizado por crédito suplementar aprovado por maioria absoluta do Congresso Nacional. Mas o diretor da IFE também aponta que desde 2019, esse mecanismo, que deveria ser uma exceção, passou a ser uma regra. Todo ano, diferentes governos têm enviado esse tipo de projeto para o Congresso Nacional, pedindo para exceder o limite da regra de ouro. O Ministério da Fazenda já admite também que o orçamento de 2026 deve furar a regra constitucional, mas o montante difere da estimativa da Instituição Fiscal Independente do Senado. Segundo a equipe técnica do governo, a regra de ouro deve ser furada em 180,6 bilhões de reais, segundo o relatório bimestral de receitas e despesas divulgado nesse mês de julho. De Brasília, Elis Barreto. Aqui no estúdio nós já temos a nossa editora e analista de economia, Lucinda Pinto, para explicar quais são os efeitos que essa quebra da regra de ouro pode ter. Lucinda, boa noite. Boa noite, Márcio. Boa noite a todos. Eu acho que tem um ponto importante da gente ressaltar, que a Elis já trouxe aqui quando ela explicou super bem o que está acontecendo, mas é que isso não é uma novidade, a gente está vendo isso acontecer desde 2019. Eu acho que isso é muito importante. Então, parece aquela família que começa a usar o cheque especial para complementar o orçamento. Desde 2019, a única vez que não foi preciso pedir uma exceção para o Congresso, e aí o governo não precisou emitir dívida extraordinariamente, foi em 2024. O governo tinha ali uma reserva de caixa e conseguiu utilizar esses recursos. Desde então, isso vem acontecendo. Em 2019, inclusive, foram quase 250 bilhões de reais. Acho que é bem importante a gente dizer isso, que não se trata, então, deste governo especificamente apenas, mas parece meio que um modus operandi mesmo do Brasil que a gente precisa perceber, a gente precisa observar. E aí, o que esses dados mostram, Márcio? Que o nosso orçamento ele não está conseguindo acompanhar o aumento das despesas obrigatórias. E um exemplo que é muito importante é o do BPC, que vem crescendo de forma automática, independentemente do que aconteça, esses valores aumentam. Então, em 2025, esse benefício especificamente chegou a representar 1% do PIB. E qual é o problema disso? A gente, então, preparou aqui uma arte para tentar dar um pouco a dimensão do que está acontecendo, né? Então, cada vez que o governo precisa pedir uma exceção para o Congresso para pagar as suas contas correntes, né? Não é
a gente não está falando aqui de gastos em investimento, ele precisa aumentar a dívida pública. O aumento dessa dívida, obviamente, traz um risco fiscal mais elevado. Isso atrapalha o corte da taxa Selic. A gente convive com juro muito alto há muito tempo e tem a ver com risco fiscal. Com juro mais alto, uma dívida mais elevada, o governo gasta mais com juros. Aliás, a gente viu agora no mês de junho o custo do juro sobre a dívida alcançou 110 bilhões de reais. E na medida em que o governo tem que se endividar para fazer esses pagamentos, fica menos espaço no orçamento para se gastar com o que importa, né? Saúde, educação e investimentos. E aí o governo, num cenário desse, cheio de riscos, cheio de desafios, o investidor exige um prêmio mais alto e o governo necessariamente paga mais caro para financiar essa dívida. A gente está vendo exatamente isso acontecer agora. Então, não à toa, a gente está vendo a relação dívida-PIB aumentar tanto. Em junho, a gente viu essa relação chegar a 81,9%. Então, é uma espiral negativa que está muito difícil de ser rompida. E a gente não tem visto, Márcio, nos debates políticos, propostas concretas, objetivas a respeito desse assunto. Cá entre nós, no ano eleitoral, é muito difícil falar, eu vou reduzir o BPC ano que vem, eu não vou passar o aumento do salário mínimo para... Ninguém vai fazer isso, mas deve-se ter pela responsabilidade que se tem com as contas públicas, né? É isso mesmo. Porque a questão é que quem quer que seja, no ano que vem vai ter que lidar com esse cenário super desafiador. Então, algo precisará ser feito.